Roupa de trabalho, chapelão, enxada no ombro. Estamos no Sítio da Luta, na comunidade rural de Sapucarana, em Bezerros, agreste de Pernambuco. A lida no roçado começa cedo. Tem uma plantação de milho verdinha e bonita para cuidar. A temporada de chuvas foi boa e as espigas estão na hora de colher. Eu e Dona Nice, a minha esposa, trabalhando na agricultura, porque quem trabalha, come e tem barriga cheia. Não tem dinheiro da agricultura, mas tem casa cheia e tem barriga cheia. É da terra que vem o sustento da família. E aqui ele cultiva ainda uma tradição que aprendeu com o pai, que herdou do avô. O agricultor também é um tocador de pífano. Pífano é esse instrumento de sopro rústico, parecido com a flauta transversal, que tem vários nomes: pífano, pífaro, pife. Originalmente é feito com a taboca, um tipo de bambu. Hoje em dia também é comum ser de cano de PVC ou alumínio. Tem 6 furos para dedilhar e um mais distante dos outros, na ponta, para soprar. Na hora de aliviar o pensamento, se divertir, o senhor corre para o pífano. Exatamente, porque isso aqui é uma autoria da cultura, tudo é cultura. E vem da roça, a taboca é da roça. O agricultor de 75 anos aprendeu aos 6 a intercalar a enxada com o instrumento, por influência do pai, que não teve o mesmo sucesso com os filhos mais velhos. Papai escutou eu tocando lá dentro da roça, trabalhando, plantando, chachando as lavouras, e escutou o tom do pífano. Aí perguntou à minha mãe, disse: Maria, quem é que está tocando o pífano ali? Ele disse: é Bill. Ele disse: eu vou perto, vou olhar ele tocar. Pela tonalidade eu estou vendo que o tom está bonito. Esse talento lhe rendeu mais tarde o título de mestre, um reconhecimento por tocar, fabricar um instrumento e ensinar a arte do pífano. Compôs dezenas de músicas, sempre muito bem-humoradas, inspiradas na rotina do campo. Um dia eu vinha chegando em casa, aí tinha um bocado de sapo, tinha 2 que estavam namorando. Eu digo: eu vou fazer a música. Ficou assim. Eu vi o sapo cantando lá na beira da lagoa. Ele estava namorando com uma sapa muito boa. Quando pensa que não está o namoro feito. A conversa tá boa, mas Dona Nice tem pressa para voltar para casa. Ela vai fazer pamonha com um milho que encheu o carrinho. Dona Nice rala as espigas, espreme, prepara a pamonha. Mestre Bill é encarregado de acender carvão que vai queimar no fogão. Dona Nice, seu Bill sempre está ajudando? Ajuda. Ele aqui me barra em casa, ele aqui limpa mato, mas eu me acordo 3 horas da manhã, espero o dia amanhecer. Tem dia que eu vou amanhecer o dia lá dentro do roçado. Quando é 6 horas, ele acorda e vai-se embora para lá apontar eu. Deixamos as pamonhas esfriando e vamos conhecer um cantinho precioso da casa. Mestre Bill construiu esse pequeno museu aqui num pedaço do terreno da casa dele para preservar parte da memória do pífano que ele mesmo ajudou a escrever ao longo de mais de 6 décadas de história. O acervo tem fotos, cartazes, muitos pífanos e lembranças de viagens pelo Brasil e pelo exterior. Recordações que cobrem as paredes e povoam as memórias do Mestre Bill. 24 anos que a gente, essas horas assim, nós estávamos em Paris, estava na vila de Nantes, na França. Nós passamos 15 dias lá hospedados. Bonjour, merci, foi bom demais. Aprendemos muitas coisas, que a pessoa aprende as coisas andando, estudando. Eu não estudei, mas andei. Quem diria, hein, senhor, ir tão longe, sempre voltando para casa? Voltamos para casa. Esse instrumento, o pífano, Deus primeiramente, e segundamente o avião. E terceiramente o pífano que está na minha mão. Mestre Bill correu o mundo ao lado dos 5 integrantes da banda de pífano que ele mesmo criou e comanda.
Essas bandas costumam ter 4 ou 6 integrantes. São 2 pifeiros, acompanhados por instrumentos de percussão, como a zabumba. A Banda Princesa do Agreste foi fundada 26 anos atrás. Esses músicos tocam juntos desde a fundação. Nenhum deles lê partitura. Todos aprenderam escutando, observando. São autodidatas. E exercem outras profissões para bancar a paixão pela música. Sou agente comunitário de saúde. Sou motoboy. Trabalho de marceneiro. Sou agricultor. Minha profissão é mototaxista. Um levantamento feito em todo o estado mostrou a presença destas bandas em Pernambuco. O pesquisador e documentarista Amaro Filho foi um dos coordenadores desse mapeamento. É um trabalho que reúne mais de 80 bandas de pífanos só em Pernambuco, pesquisadas, a maioria em atividade. A gente costuma ver no Agreste as bandas terem uma formação de 6 músicos. No Sertão, a gente vê as bandas terem uma formação de 4 músicos, né? 2 percussões e dois pífanos, né? Zabumba, caixa e 2 pífanos fazendo a primeira voz e a segunda voz. As bandas são muito presentes em festas populares e forrós. Um dos símbolos da cultura do Nordeste, elas dão forma a bonecos de barro, vendidos em feiras de artesanato. Mas as bandas têm uma relação inicial muito forte com a religião, muito presentes em novenas, por exemplo. E não só por aqui, nos conta Sandro Guimarães. Ele também é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e estuda o assunto há 20 anos. Em Minas, você tem, nas festas de reinado, por exemplo, você tem uma participação significativa de bandas de pífano lá também. Tem essa relação do pífano com os festejos religiosos que é bem evidente, né? A gente encontra em diferentes contextos. E ele nos explica que a presença do instrumento no Brasil é resultado de alguns encontros. Você tem de um lado a colonização, que há uma prática do pífano na Europa, sobretudo na Idade Média, no Renascimento, inclusive em bandas militares. Por outro lado, a gente sabe que o pífano, diversos tipos de pífano, de flautas transversais, são encontradas na África. E, claro, a presença indígena também. Ao lado do maracá, a flauta é o instrumento mais utilizado aqui na América do Sul. Vamos conhecer essa relação entre o pífano e os indígenas no território do povo Chucuru, na aldeia de Simbres, em Pesqueira, no agreste de Pernambuco. O instrumento embala uma procissão que reúne católicos, indígenas e não indígenas, devotos de Nossa Senhora das Montanhas. O que se conta há gerações é que um indígena encontrou a imagem da santa no meio da mata, no tronco de uma árvore. Sempre que a santa era retirada, milagrosamente retornava ao mesmo local. Uma capela foi construída neste ponto no final do século XVII. Até hoje, mais de 300 anos depois, a pequena imagem de Nossa Senhora das Montanhas, chamada de Mãe Tamaim pelos indígenas, é cultuada no ponto mais alto da igreja. O padre, que usa a barretina, essa espécie de chapéu de palha dos indígenas, explica essa ligação do povo Chucuru com a Santa Católica. Eles gostam de dizer assim, que a religião deles acolhe todas as religiões e que não há uma mistura, mas há um acolhimento. Então, Nossa Senhora das Montanhas é uma mãe que eles acolhem, uma mãe que eles sentem como a proteção do povo, uma mãe que eles têm essa devoção para sempre agradecer tudo aquilo que ela faz pela vida do povo, fez, principalmente na história de luta do povo Chucuru. Todos os anos, os devotos se enfeitam para a festa de Nossa Senhora das Montanhas. No início da tarde, a bandeira com a imagem da santa deixa a igreja ao som do badalar dos sinos. É o início do ritual centenário, chamado de Busca da Lenha. Homens, mulheres, crianças, indígenas e visitantes caminham pela mata atrás dos galhos de árvores podadas com antecedência. Tudo será usado para oferecer à Mãe Tamaim. A cada ano, a poda é feita em um local diferente, para que a natureza possa se regenerar. A banda de
pífano é a responsável pela trilha sonora da caminhada. Ela acompanha a bandeira de Nossa Senhora das Montanhas no caminho até a mata. É esse ritmo que atrai os indígenas de 24 aldeias do povo chucuru. Desde os nossos antepassados que foram assim, né? E aí a gente não pode deixar que morra na verdade, esse som. Esse som tem que sempre estar vivo, nos acompanhando, e é assim. O cortejo é marcado pelas inúmeras demonstrações de fé. Uma fé que não mede sacrifício. Seu Giovanni, de 64 anos, leva muito peso sobre os ombros. Por que esse sacrifício aí de carregar uma lenha? Isso é uma penitência que a gente tem há muitos anos dos antepassados velhos, né? Meu pai, minha mãe que já se foi, meus avós. Porque a gente tem os antepassados dando força a nós, né? O vai e vem é incessante. Enquanto alguns seguem até o ponto de coleta da lenha, outros já estão voltando. O destino de todos é de volta à frente da igreja. Uma enorme pilha de troncos vai se formando para celebrar a santa. Carroças trazem mais lenha, enquanto os indígenas dançam o toré. Quando escurece, a imensa fogueira é acesa em sinal de gratidão a Nossa Senhora das Montanhas. Um sopro de renovação. No próximo bloco, você vai conhecer os jovens talentos. Casa, tudo bom, dona Jazinha? Bom. É de porta em porta que o Gleison fica sabendo como estão os moradores da aldeia Canabrava, em Pesqueira, agreste de Pernambuco. O estudante de psicologia é agente indígena de saúde do município. E se você reparar bem, vai perceber que o Gleison também exerce uma outra missão. É um dos pifeiros do povo chucuru que conduzem a procissão da festa de Nossa Senhora das Montanhas. E pensar que o som do pífano quase desapareceu dos rituais do povo chucuru. Os tocadores mais velhos estavam morrendo e não tinham substitutos. Até que o Gleison teve um sonho. A gente andava numa trilha e nessa trilha a gente encontrava um fio de luz se apagando, né? A gente entendeu que ali era uma missão, né? E se a gente deixasse aquela luz se apagar, talvez a gente não conseguisse reavivar nem resgatar o que seria que tinha de ser. Do sonho nasceu a banda de pífano Jetuns e Jetuins de Mandaru há 8 anos. Inclusive eu fiz uma pequena poesia que retrata todo esse contexto histórico da banda de pífano. A semente plantada germina e dela nascem novos guerreiros. A luta não vai parar. Vossas raízes percorrem o solo sagrado e da aldeia tronco faz brotar os jetuns e jetuns de Mandaru que surge do sonho, que é a mensagem a decifrar. Gleison reuniu a irmã, Mariana, os amigos Welson e Jamilson. Eles se agarram aos instrumentos para não deixar a tradição morrer. Os ensaios são na sombra de uma árvore que os indígenas chamam de pé de tambor. Mariana, aos 18 anos, é uma pioneira na defesa do pífano entre as mulheres chucuru. Eu quero repassar esse conhecimento, esse saber, nessa cultura que é o pífano, para as outras pessoas, não só as crianças, mas também os jovens, os adultos. Sem descuidar da tradição, os jovens indígenas tocam a vida. Mariana estuda para fazer faculdade de música. Welson ensina artes na escola da aldeia. Jamilson é agricultor. O que pode haver em comum entre os indígenas do povo chucuru e os descendentes de quilombolas do sítio Carapotós, separados por 90 quilômetros de distância? É só ouvir com atenção. O som ancestral do pífano resiste aqui também. O sítio no pé da Serra da Guia se mostrou um terreno fértil para o talento desses agricultores que desabrochou muito cedo.
Ainda crianças, eles começaram a tocar ao lado dos pais. A banda de pífano Carapotós já é uma herança de 5 gerações. Dona Antônia, de 94 anos, observa da janela um irmão, um sobrinho neto e 4 filhos levarem adiante a banda que foi criada pelo avô. A senhora é mãe de uma banda inteira? É. Não falta nada, né? Tem tocador de tudo aqui na família. É. O mais veterano, o seu Bernardo, de 80 anos, que toca pratos. Era aquela animação quando nós saíamos para tocar. De São João, São Pedro, Santo Antônio. Era aquela animação. E fora tinha novena. Maurício, de 74 anos, toca zabumba, mas nunca deixou a lida no campo. Minha profissão é enxada. Fazer ração pagada, algumas coisas. É que eu entendo. E a banda de pife, quando aparece, eu estou tocando também. Que é para alegrar o coração. É, ligar o coração. E como é que a gente explica tanta gente tocar pífano aqui nesse mesmo lugar no Pé da Serra? Para explicar, eu acho que ainda é uma geração, né? Vai surgindo mais novo e vai aprendendo. Inclusive, meu irmão é quem é o professor, né? Dessa turma. E que professor! 2 vezes por semana, Mestre Marcos atrai a meninada da Redondeza para ter um contato com a música. Aqui, neste projeto social, o Som da Serra, o mestre ensina 20 aprendizes. As aulas são práticas, com os instrumentos surrados de muito tempo de uso. Mas isso não diminui o interesse dos alunos. A oportunidade mudou a rotina deles. Eu não tinha nada para fazer o dia todo. Era muito entediante ficar dentro de casa. Agora está mais divertido? Aí agora está mais divertido, porque a gente vai treinar. Aí o professor Marcos disse, tem uma tocada para a gente ir em tal canto. Aí a gente vai, já fica tudo animado, tudo ansioso, dá aquela energia muito boa. O Samuel é sobrinho do Marcos e também vê o futuro no pífano. Eu sonho que possa realizar meus sonhos, né? Sair para vários países, igual meu tio Marcos saiu. Inclusive já fui para o sertão. Foi o meu primeiro lugar mais longe que eu fui. Para o mestre Marcos, de 62 anos, ensinar a tocar pífano virou uma missão de vida. Na casa dele, em Caruaru, já surgiram dezenas de novos grupos. E este é muito especial. É a banda de pífano Girassol, formada só por crianças e adolescentes da periferia. O pífano é um instrumento único. Ele tem uma cultura, tem uma história por trás. Ele não é um instrumento igual aos outros. Ele tem sua personalidade, ele tem seu som único. Isso que me atraiu. A senhora acha que já ensinou quantos alunos? Pela minha mão já passou na faixa de uns 400 a 500 alunos, já passou muito mais. E como o mestre também fabrica o instrumento, tivemos o privilégio de acompanhar todo o processo que dá vida à taboca, esse pedaço de bambu. O método de trabalho do mestre Marcos é totalmente artesanal. Ele mesmo improvisa as ferramentas, pedaços de ferro. O folgareiro é feito de lata e concreto. As ferramentas ele aquece assim, com o carvão em brasa, há mais de 30 anos. É preciso conhecimento e habilidade para transformar a taboca em instrumento musical. Os pífanos têm tamanhos e espessuras diferentes, que influenciam no tom e afinação. Os furos são marcados de acordo com uma medida padrão, copiada dos pifes mais antigos. Furos iguais, marcações iguais. A distância igual? Distância de um para o outro iguais. Só a embocadura que é mais aberta um pouquinho. Com precisão, o mestre Marcos vai multiplicando os pífanos. Lixa, ajusta uma rolha, passa o pedaço de cortiça de uma ponta à outra do instrumento. Tá pronto o pífano. Passou no teste da afinação? Tá passado no teste. Pena que a taboca está cada vez mais difícil de encontrar. Aqui no nosso Pernambuco tinha uma das melhores taboca, taquara, taboca, que é daqui do Brasil.
É uma taboca fininha, tem um tom maravilhoso, inigualável. Acabou, foi? E acabou. Tá acabando, ninguém encontra mais, ninguém encontra, infelizmente. Tem que vir de longe. Aí tem que vir de longe, assim, mas graças a Deus nós não estamos perdendo a essência não, de trabalhar com a taboca. É vendo mestres focados nesta nobre missão que jovens também se comprometem com o futuro do pífano. A vitória não corresponde àquela imagem que a gente conhece dos tocadores de pífano tradicionais. E as mulheres ainda são uma minoria nesse universo do pífano. Vitória nasceu e vive em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Tem 23 anos de idade. Começou a tocar pífano aos 17. É um instrumento que eu gosto. Parece que assim, não sei se existe coisa de destino ou não, mas parece que quando a coisa tem que acontecer, ela acontece, né? Eu fui apresentada o instrumento e quando pensei que não, eu fui tomada por ele. Hoje, ela vive da música. E pensar que o pífano foi um presente de aniversário que ganhou do pai, mas não era exatamente o que ela queria. Na época, ela me pediu um violão. Aí eu não tive condições de dar o violão. Aí ela começou a tocar aquela flauta doce. Aí ela disse, ô pai, eu queria um pífano. Ela deveria ter essa arte dentro dela e o pífano despertou, né? E que despertar! Além de fabricar pífanos, Vitória criou a própria banda e usa o nome artístico de Vitória do Pife. Também compõe músicas em ritmos diferentes para o instrumento. Já tem desbravado novos palcos. Esta apresentação foi no Recife e teve um pouco de tudo. Eu acho maravilhoso perceber que eu consigo comunicar isso também, sabe? E conseguir expandir o pífano para esse pessoal mais jovem. Então você vê, de repente eu coloco um brega funk no meio de uma música que já é antiga e aí o pessoal se identifica e o pessoal gosta e isso eu acho massa. Qual o seu compromisso com esse instrumento? Cara, o meu compromisso, eu acho que é nunca deixar a cultura morrer. E espalhar alegria e felicidade, porque o mundo está precisando muito. O maestro Mozart Vieira também queria espalhar o pífano por aí. Os netos, os filhos, não queriam dar mais continuidade, né? A questão do pífano. E aí comecei a ficar assim um pouco preocupado. E quando foi em 2008, exatamente, Deus me deu inspiração de que eu vou reunir as poucas bandas que tem. De pouco em pouco, juntou muita gente. A movimentação intensa dá o tom nos bastidores. Os músicos afinam os instrumentos, vestem o figurino, que combina gravata borboleta, terno bem cortado, com sandália e chapéu de couro. O senhor está muito elegante, seu Bill. Sempre tem que ser assim. Por quê? Porque a orquestra tem que ser tudo completo, tudo bonitinho. É porque a banda de pífano é um estilo e a orquestra já é outro estilo. Rapaz, aqui chama-se a essência dos pifeiros. É quando o pifeiro chega a ser doutor. Sob a regência inspiradíssima e acelerada do maestro, os músicos mais jovens se juntam aos mestres numa orquestra única no mundo, a Orquestra de Pífanos de Caruaru. 50 pifeiros, acompanhados pelos outros instrumentos da orquestra e um coro com dezenas de vozes numa alegre sintonia. Você poder ver os mestres mais antigos tocando e ver uma menina ali de 7 anos pegando no pífano, isso é muito emocionante. O presente está em boas mãos.